Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Aproveita e deixa o like aí também, reforça o like e habilite o sino de notificações para todos os vídeos. Copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection. Valeu, galera? É muito importante a sua participação, é muito importante a sua inscrição, é muito importante o seu like. Bom, gente, vamos falar de Vasco, porque o Vasco já está em Arequipa, né? Para a estreia na Copa Sul-Americana contra a equipe do Melgar. Bom, vamos falar um pouco desse jogo. O Vasco que volta para uma competição internacional depois de muitos anos, né? O Vasco não disputa a Libertadores, o Vasco não disputava uma Copa Sul-Americana sequer. E agora, graças a Deus, o nosso Vasco, de novo, né? Numa competição internacional. O Vasco joga nessa quarta-feira, às 19 horas, com transmissão aqui do canal, tá, gente? Contra a equipe do Melgar, né? Às 19 horas, repetindo aqui. E assim, chama atenção a fala do Pedrinho e também do Fábio Carille, que não vai poupar jogadores, não vai poupar time para as competições. Estamos nas três principais competições daqui para frente, né? Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, que é o mais importante de todos, na minha opinião. Porque tem a questão que envolve rebaixamento, tem a questão que envolve título, tem a questão que envolve vaga na Libertadores. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais completo para o Vasco daqui para frente. Porém, a chance do Vasco conquistar um título depois de anos, a maior chance eu enxergo na Sul-Americana. Porque é mata-mata, o Vasco decide os jogos em casa, o fator casa para o Vasco vai ser, sempre foi, né? Mas vai ser muito importante e o Fábio Carille pode usar isso em favor do nosso Vasco, sabemos disso, e as coisas estão acontecendo. Quando ele diz, não vou poupar jogadores, não vou priorizar competições, é porque ele está pensando do tamanho do Vasco. Agora, pensando aqui, claro que eu faço a minha análise, você a sua, e temos que respeitar, gente, essa questão de não poupar jogadores também é muito complicado. Sabe por quê? Porque daqui para frente, serão o quê? 70 jogos, mais ou menos? Você vai desgastar jogadores. A questão física, ela fala muito alto no futebol brasileiro por conta de várias situações, muitas viagens, muito calor no Rio de Janeiro, estados no Brasil, né? Estados, enfim, frios. Então, assim, é realmente uma situação muito complicada no futebol brasileiro, né? Então, assim, no nosso elenco, não é um elenco robusto. Eu acho que o Vasco tem um bom time e algumas opções, sim, no banco de reservas. Mas nós não temos um elenco robusto e completo. Isso aí me preocupa, não vou negar para vocês aqui, é claro que isso me preocupa. Então a questão poupar jogadores até certo ponto, ela vai ser importante. Em algum momento ele vai poupar alguns jogadores com a idade um pouco mais avançada, jogadores que demonstram a questão física, não estou aguentando, né? É normal, o cara é ser humano, então ele não vai aguentar todos os jogos, todas as viagens. Eu acho que o que quebra mais é a logística, são as viagens. Eu acho que isso influencia muito, 70%. Então, assim, o Vasco não vai priorizar competições, mas a preocupação é com relação ao elenco. O Vasco pode até, e tem, assim como outras equipes, a oportunidade de corrigir e deixar um pouco mais robusto o elenco ali no meio do ano, né? Que é quando abre a segunda janela, que o Vasco tem a oportunidade de contratar e reforçar ainda mais o elenco. Mas para que o Vasco possa fazer, e aqui eu vou entrar no assunto do elenco logo, não vai priorizar competições, beleza, entendemos isso. Temos um bom time, acho também que temos um bom time, mas não temos ainda um elenco qualificado. Dependemos de jogadores da base, dependemos de outras contratações. Agora, também não é uma ciência exata, tá? Não é uma ciência exata. Ah, Eduardo, então se o Vasco contratar 10 jogadores de nome, daqui para frente, enfim, vai formar um elenco forte para a temporada? Isso não quer dizer, para mim, não quer dizer muita coisa, que às vezes você contrata 3, 4, 5 jogadores de nome, aí o cara não dá certo, aí a cobrança ela continua, a cobrança ela é sempre muito alta, não é uma ciência exata. Então, assim, o Vasco tem que contratar aquele reforço de verdade. Exemplo, vou olhar aqui, eu tô precisando de mais um jogador de meio campo, tô precisando de mais um jogador de ataque, mais um jogador de defesa, mais 2 laterais. Exemplo, tá? Porque temos bons laterais, temos bons meias, temos bons jogadores de ataque, alguns jogadores estão naquela transição, né, realmente na questão de adaptação, tipo Garré. Garré tá acostumando aqui com o Brasil ainda, é bom jogador. O Adson recuperou agora. Então, assim,
Tem toda essa situação para o Vasco, para a gente entender, para o Vasco entender com relação às competições e também em relação a reforços para o meio do ano. E aí, para você contratar outros jogadores, outros reforços, o Vasco vai precisar demitir mais alguns jogadores. Isso é fato, porque, gente, a folha salarial do Vasco hoje, ela é muito alta. Ela é uma folha superfaturada ainda. E o Vasco trabalha, é óbvio que o Vasco trabalha em cima disso. O Pedrinho não é nenhum irresponsável para sair contratando, para sair fazendo, acontecendo. Não vai, isso não vai acontecer. Isso é aos poucos, ó. Jogadores como Alex Teixeira, que ganha R$ 300 mil por mês, até dezembro, tem contrato com o Vasco até dezembro. Como é que vai ficar a situação do Alex Teixeira? Certo, porque o Adson recuperou, temos o Garré, temos o Lloyd Augusto, né? Temos o Nuno Moreira jogando demais, uma excelente surpresa, na minha opinião. O Souza, jogador também encostado dentro do Vasco. Souza, para mim, não tem. Até porque o Sforza também está na lista aqui, e o Sforza está na frente do Souza, na minha opinião. O Sforza não tem que ficar de fora entre os relacionados. Na minha opinião, na minha humilde opinião. Então, assim, o Souza tá fazendo o quê no Vasco? Né? Na minha opinião, veio para ganhar um salário, não veio para jogar, não vai ser titular, não tem vaga nem no banco, na minha opinião. Ah, Eduardo, tá batendo muito no Souza. Não, tô falando a verdade, tô pensando no Vasco. Então, assim, Souza, 300 mil até dezembro. Na minha opinião, o Vasco tinha que priorizar essa situação e demitir mesmo. É demissão mesmo, é rescisão de contrato. Obrigado, valeu, tamo junto, segue seu caminho, porque o Vasco precisa seguir. Isso é pensar no Vasco. O Sforza, um jogador que ganha bem, um menino que veio a peso de ouro pro Vasco. Na minha opinião, deveria ter, sim, mais oportunidades. Isso é só a minha opinião. Mas já que o Vasco não conta com o Sforza para a temporada, o Vasco precisa acelerar e encontrar um novo clube para o Sforza, mesmo que seja por empréstimo. Porque, um exemplo, o Santos tem interesse no Juan Sforza. Você empresta o Sforza para o Santos, ele vai se destacar no Santos, ele vai ganhar espaço, porque é bom jogador. Eu não vou ficar negando aqui não, o Sforza é bom jogador. Se ele vestir a camisa de um Santos da vida, ele vai jogar como titular, ele vai se destacar, vai se valorizar. Então é o que o Vasco precisa fazer. O Máximo Domingues, outro bom jogador. Saída encaminhada do Vasco. Outro bom jogador que se jogasse no futebol brasileiro ia ganhar destaque também. Mas é um jogador que tem um salário relativamente alto e que tá, já que o Vasco não vai aproveitar, já que não faz parte dos planos, para ser mais exato, do Fábio Carille, o Vasco tem que encontrar logo um novo clube para ele também. Manuel Capasso, outro jogador aqui que, na minha opinião, olha só, Manuel Capasso foi um dos melhores, foi o melhor zagueiro do Olímpia na temporada passada, se destacou o ano passado pelo futebol sul-americano, jogando pelo Olímpia, chegou muito valorizado no Vasco, não recebeu oportunidades, não fica no banco. Então, algumas coisas, alguns questionamentos a torcida vai fazer junto ao Fábio Carille. Não é só falar que o jogador não faz parte dos planos, não é só isso. Porque são bons jogadores, são jogadores que têm lá seus valores, na verdade. Então, assim, eu acho que o Vasco deveria observar mais essa situação, principalmente com o Manu Capasso e principalmente com o Juan Sforza, tá? E o Vasco precisa fazer também essas demissões para corrigir também a questão envolvendo novos reforços ali no meio da temporada e tudo mais. Sobre o Dimitri Payet, que eu falei aqui, gente, a questão do Dimitri Payet, o Payet não é craque. É claro que o Payet é craque, sabe? Eu não sou nenhum inconsequente aqui. O Payet é craque, o Payet sabe jogar bola, mas o Payet, vamos lá, o Payet é super titular? Não é. O Payet é o jogador o camisa 10 que hoje entra em campo? Não é. Mas entrou no final do jogo contra a equipe do Santos, primeiro jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, conseguiu cobrar bem a falta e o Verratti fazer o gol. É craque. Agora, não vale o custo-benefício. Ele ganha hoje no Vasco cerca de R$ 1,5 milhão por mês. Ou seja, o Vasco... E aí, eu recebi uma informação aqui importante, antes de passar isso para você, olha só. O Dimitri Payet, ele vai aceitar uma redução do seu salário para continuar no Vasco. Aí cabe o poder de negociação do Vasco, o poder de convencimento, ó, aqui eu vou reduzir R$ 500 mil por mês. Vamos cair de R$ 1,5 milhão, que eu acho que ele não vai aceitar, mas vamos lá. Tem que pensar no Vasco, na questão financeira do Vasco. Né? Então, assim, quer continuar, Payet? Quero. Então, vamos precisar reduzir o salário aí de cerca de R$ 1,5 milhão para 500 mil por mês. Aí o Payet deve assinar assim, uma renovação de contrato com o Vasco e seguir no Vasco daqui para frente. Assim eu aprovo. Agora não vou aqui deixar opinião. Não, eu acho que o Payet tem que continuar no Vasco ganhando R$ 1,5 milhão para ficar no banco de reservas. Não, eu acho que o Vasco deveria correr atrás de um outro jogador, de um outro reforço, de um outro meia. Essa é só minha humilde opinião, tá, gente? Passando por isso também, chegou aqui mais uma vez a venda, né, a possível venda do Rayan. O Rayan renovou o contrato dele com o Vasco recentemente.
tem uma multa realmente milionária, é um jogador importante da base do Vasco e é um jogador que, na minha opinião, será a maior venda da história do Vasco. Vamos lá, mais de 300 milhões de multa. Então não adianta a Fiorentina chegar com uma proposta abaixo de 100 milhões de reais, o Barcelona chegar com uma proposta abaixo de 100 milhões, porque não vai levar, não vai levar. Uma coisa que a diretoria está fazendo de maneira correta é, quer comprar jogadores do Vasco, então bota dinheiro na mesa, bota o pau na mesa para conseguir levar. Senão não vai sair, o jogador vai continuar e tudo mais. Então, a venda do Ryan, ela continua aí, ela continua acontecendo, as negociações, as conversas, renovação de contrato, venda do jogador, então isso tudo está acontecendo de maneira interna dentro do Vasco. O Vasco entende, enxerga que venda de jogadores também é muito importante para fortalecer o caixa do clube. Tá? A situação da SAF do Vasco é uma prioridade, para finalizar aqui o vídeo, é prioridade. As empresas, repetindo aqui, só para atualizar vocês aí, porque não teve nenhum tipo de novidade. Aconteceu algum tipo de novidade? Não, nenhum tipo de novidade. As empresas assinaram os NDAs, essa informação que eu colhi ontem, tá? Entenderam a SAF do Vasco, mas não tem proposta ainda. O Vasco não recebeu nenhum tipo de proposta de venda. Não, Eduardo, recebeu sim. Não tem nada. Eu vi, não sei se foi canal, se foi algum blog ontem, divulgando que o Vasco teria recebido aí uma proposta pela compra da SAF. Não tem nada disso, tá? O Vasco não recebeu nenhum tipo de proposta para venda da SAF e tudo mais. O Vasco não está negociando essa questão. O que tem as empresas, Marinax, outras empresas assinaram os NDAs, entenderam a SAF do Vasco, mas até esse momento não tem nada, nenhum tipo de proposta. Valeu, gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do Vasco. Peço mais uma vez a sua inscrição, peço mais uma vez o seu like, peço mais uma vez que você compartilhe o canal Vasco Connection, um grupo de Telegram, de WhatsApp, de Facebook. E assim, gente, já somos mais de 135 mil inscritos, quase 136 mil. Então, você que ainda não é inscrito, reforça aí a tua inscrição, reforça o teu like e vamos seguir, beleza? Um beijo no coração de todos vocês, Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.